você não ter uma comunicação eficaz, uma comunicação que a outra pessoa do outro lado consiga te entender 100%, está sujeito a não conseguir entender 100% o outro lado, né, a outra pessoa, e não conseguir se expressar da melhor maneira possível. Então, se você tem dificuldade em se comunicar com as pessoas, falar olhando no olho, gesticular bem, esse vídeo é para você. Eu queria já começar esse vídeo com uma frase já. Simon Sinek, ele é de um autor britânico, escreveu o livro Comece pelo Porquê, e essa frase diz assim: os teus clientes são seres humanos, a tua família são seres humanos, a tua equipe é formada por seres humanos. Logo, se tu não entende sobre seres humanos, tu não entende sobre negócio. E por mais que pareça que não tenha tanto a ver com esse vídeo, afinal não é sobre negócio, tem. Porque se você não entende como nós pensamos, como funciona o nosso cérebro, como agimos, como sentimos, se expressamos através das nossas emoções, está sujeito a não conseguir entender 100% o outro lado, né, a outra pessoa, e não conseguir se expressar da melhor maneira possível. Tu não precisa nascer sabendo se comunicar bem com as pessoas, muito pelo contrário, tu vai desenvolvendo isso com o tempo. E uma das coisas que tu pode começar a fazer no teu dia a dia, na tua rotina, né, é se comunicar mais com as pessoas, é falar mais com as pessoas, é conhecer novas pessoas, né, analisar bem como as pessoas falam, como as pessoas articulam os movimentos das mãos, para onde elas olham, as pausas que elas dão entre as falas, enfim. Só pelo fato de tu conversar mais, tu irá estar praticando mais, tu vai estar praticando mais esse hábito de falar com a pessoa, olhando no olho, gesticulando, enfim, tu precisa saber se comunicar com a outra pessoa. A outra pessoa que está escutando o que tu está falando precisa entender o que tu quer passar para ela. Como vocês viram, não é de costume eu colocar essa roupa, ajustar a iluminação bem certinha para vídeos, mas vídeos como esse, mais sérios, tem que passar um ar de autoridade, entre aspas, né? Então, todas essas balelas que todo mundo fala, cara, que a imagem não importa, ninguém liga pra tua aparência, cara, isso aí é muito mentira, mano, porque a primeira coisa que as pessoas vão fazer é te julgar. E é como o ditado diz, cara, a primeira impressão é a que fica. Então, se na primeira impressão as pessoas terem uma visão assim de você, como alguém que anda mal ajeitado, anda mal posturado, não sabe falar, gagueja toda hora, cara, aquilo ali vai ficar pra sempre, mano. Aquilo ali vai ficar pra sempre, porque foi a primeira impressão que a pessoa teve de ti. No início eu achava que não importava a minha aparência, o jeito que eu me vestia, que eu falava, pra onde eu olhava, se eu falava muito rápido, se eu falava muito lento. Inclusive, isso é um dos pontos mais importantes também, mais surpreendentes, porque um negocinho tosco, um negócio bem básico, passa despercebido, mas faz total diferença, que é a velocidade que tu fala, a velocidade que tu se expressa, né, a velocidade que tu fala as coisas. Isso é um estudo científico, cara, isso é algo científico, não é opinião minha, não é o que eu acho. É estudo científico, comprovações científicas, que ao falar, né, ao se expressar de forma um pouco mais rápido do que o normal, as pessoas tendem a relacionar isso como autoridade, como uma pessoa de autoridade, uma pessoa que sabe do que está falando, não uma pessoa que fica. É, cara, eu me lembro de um dia, mano, que a minha professora estava dando aula, cara, e eu contei quantos essas pausas que ela fazia durante a aula dela, cara. Foram 28 pausas que ela fez, mano. Isso é algo que não pode ter na tua comunicação. Dependendo da tua comunicação, né, cara? Como eu falei, né, ocasiões e ocasiões, caso à parte. Então, dependendo da ocasião ali, cara, tu tem que falar um pouco mais rápido do que o normal. Também não vai falar igual o Eminem, cara. Senão tu vai começar a falar merda, vai começar a gaguejar, enfim. Isso é um estudo científico, que ao tu falar um pouco mais rápido do que o normal, as pessoas vão relacionar isso a uma pessoa de autoridade, uma pessoa que sabe do que está falando. Isso é um ponto bem importante que eu queria destacar aqui. Outra coisa é óbvia, falando, olhando no olho, né, no ponto fixo, sem tirar a atenção. Porque a partir do momento que eu falo com vocês, olhando para os lados, a partir do momento que eu falo com vocês, olhando para os lados, assim, para baixo, para cima, parece que eu não, entre aspas, parece que eu não sei o que eu tô falando, parece que eu tô pensando o que eu vou falar. Dá um ar de que eu vou pensar o que eu vou falar, e não que eu saiba que eu já
já tenha projetado na minha mente do que eu vou falar. Então, sempre que for falar com alguém, se comunicar com alguém, assim como eu tô me comunicando com vocês, sempre tente falar com ela, com a pessoa, olhando o olho no olho, sem desviar o olhar. Assim também demonstra para a pessoa que tu sabe do que tá falando quando for falar, e quando ela estiver falando com você, tu tá prestando o máximo de atenção a ela, não tá desviando pros outros lados. Assim vai dar uma imagem de que tu tá cagando e andando pro que ela tá falando. Fechou? Outra coisa também, rapaziada, que é óbvia, é a postura. Quando for se comunicar, tenha postura. Não fale para baixo, não fale olhando para baixo, não caminhe olhando para baixo, sempre com as posturas sempre com a postura certa, ombro para trás. Não precisa também parecer uma pomba, né, cara? Peito estufado, não, mano, eu não tô falando disso. Mas sempre posturado, cara, é normal. Postura reta, ereta, falando olho no olho, queixo pra cima, não muito pra baixo, nem muito pra cima, senão vai exalar ego. Isso é um negócio bem básico, cara, bem básico mesmo, que tu deveria fazer, ou se tu faz, tá seguindo pelo caminho certo, fechou? Outra coisa também que é uma das coisas que mais me ajudou na minha oratória, na minha comunicação, foi ler livros. Sim, exatamente, foi ler livros. Mais que não pareça, cara, ler livros é algo que tenha relação, né, com a comunicação, mas ajuda demais, cara, porque tu descobre, além de tu descobrir novas palavras, cara, tu descobre outras percepções de comunicação através do autor, né? Tu vê outros tipos, outras variações, assim, de expressões. Por um exemplo, esse livro aqui que eu tô lendo agora, cara, do Simon Sinek, Começa pelo Porquê, ele fala, como é que eu posso dizer? Ele se expressa muito mais direto ao ponto, sabe? Tu consegue perceber isso ao decorrer do livro, tu consegue perceber que ele é mais direto e reto, ele não demora tanto, não dá tantos detalhes assim, ele é mais direto, ele sabe se expressar bem. Leia livros, cara, leia livros porque vai te ajudar bastante nessa questão de comunicação, de oratória. Até porque, cara, se tu não gosta de ler livro, é normal. Eu também não gostava de ler livro. Mas depois que eu percebi, eu vi os benefícios que iriam me agregar, né, ler livro, eu passei a pensar diferente. Essas foram só algumas das dicas e eu queria ressaltar esse ponto, qual a importância de tu saber se comunicar, tu ter uma oratória boa, cara, com a pessoa que tu tá falando, seja num relacionamento, saber falar com teu chefe, tu saber se comunicar de fato, né, quando estiver fazendo negociações, entre outros, é ótimo, cara, é ótimo. Porque isso passa um tom de autoridade, passa um pouco mais de respeito, passa um pouco mais de confiança. E querendo ou não, cara, isso vai te ajudar em todos os fatores, em todas as ocasiões, tu saber se comunicar bem. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Me chamo Pedro Eisenman e até uma próxima.